usar a automação na prática. Então vamos lá? Vamos matar essa aula? Então vamos junto. Então tá, pessoal. Então vamos passar a nossa última aula desse módulo, né? O que nós vimos na aula passada? Estratégias de controle, e começamos a falar do controle PID, né? Então vimos o que é um PID. Uma outra forma de entender o que é PID, né? Ao invés de imaginar uma distância entre dois carros, vamos imaginar agora uma situação diferente. Então vamos imaginar que o carro que você viaja a uma velocidade constante. Se o carro estiver parado, ao sair e quisermos atingir a velocidade de 80 km por hora, podemos pressionar o pedal do acelerador de forma que a velocidade do veículo aumente a uma velocidade objetivo de 80, que no caso ela poderá ser próxima a 75 km por hora, por exemplo. Então, estou com o meu carro parado e vou acelerar para me chegar até os meus 75 km por hora. Quando eu chego no 75, eu começo a aliviar meu pé, né, acelerador, para evitar que o veículo vá além dos 80 km por hora. Então esse alívio no pedal do acelerador pode ser diretamente comparado com a entrada de uma banda proporcional ou banda em relação à velocidade requerida. Veja que se não olharmos para o velocímetro corretamente, certamente conduziremos o carro a uma velocidade que não é a nossa objetivo, não é a nossa desejada, ou para cima ou para baixo, né? Então nós estamos falando aqui da proporcional. Então eu fiz uma ilustraçãozinha aqui para a gente ver isso, né? A gente está com o carro parado, eu vou começar a acelerar, eu começo a aumentar a minha velocidade até chegar próximo dos 75 km por hora, que é a velocidade que eu quero. E ali eu vou tentar manter, né? Então como que é? Colocando isso num gráfico, eu saio da velocidade zero, vou acelerando proporcionalmente até chegar aos 75 km por hora. Então isso para mim faz parte do meu controle proporcional, é a parte proporcional do meu controle. Ficou fácil agora, né? Esse exemplo está mais fácil que o outro. Então tá bom. Continuando. Então, agora que nós já estamos a 75 km por hora, a gente vai ficar olhando o velocímetro e a gente vai perceber que a gente está abaixo da velocidade. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse feedback visual para corrigir o erro, que no caso é de menos 5 km por hora. O que eu vou fazer? Eu vou acelerar. Aí com o resultado da aceleração, a velocidade vai aumentar e ela acaba passando um pouco da velocidade que eu quero. Aí eu tenho que fazer essa correção novamente. Se eu continuar olhando para o meu velocímetro e observar que estamos abaixo da nossa velocidade desejada, no caso 75 km por hora, podemos usar esse feedback visual para corrigir esse erro, que no caso é de menos 5 km por hora. E continuar pressionando lentamente o pedal, com o resultado da nossa velocidade aumenta lentamente, diminuindo o erro e atingindo a velocidade que eu quero, certo? Isso é a parte integral da nossa ação. Então, como é que funciona isso? Cheguei próximo dos meus 75 km por hora, olho no velocímetro, eu vejo que eu estou abaixo. O que eu faço? Eu aperto o acelerador lentamente. Aí eu passo um pouquinho do 75. Aí eu tiro o pé novamente. Eu volto, passo de novo. Eu aumento e passo. Então eu fico tentando buscar um ajuste para poder chegar na velocidade que eu quero, tá? Então isso aqui no gráfico é dessa maneira. Eu vou oscilando a velocidade entre um pouquinho mais e um pouquinho menos de 75, buscando chegar na velocidade que eu quero. Então essa é a parte da integral do meu controle. E por último, né? Agora nós estamos exatamente no nosso set point, 75 km por hora, e continuamos a manter essa velocidade através do feedback visual. Então eu achei aquela posição do acelerador que vai me deixar na velocidade correta. Mas, depois de muito trabalho para chegar naquela posição do pedal, eu travei meu pé ali para manter a velocidade correta, a minha estrada chega a um aclive, né, na verdade. O que acontece? Quando chega na subida, o carro sente e a velocidade diminui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar a acelerar mais um pouquinho para buscar os 75 km por hora. Aí eu acho minha posição lá, de repente a estrada fica uma reta novamente. Acabou a subida. Então aquela aceleração que eu estava imprimindo, ela vai fazer com que o carro passe dos 75. Eu tenho que tirar o pé novamente e buscar outra posição. Então essa é a parte derivativa do meu processo, certo? Então após subir a colina,
eu vou ter que ajustar novamente o meu pé para buscar a aceleração do set point que eu quero, né? Vamos olhar isso aqui no meu esqueminha? Então achei minha posição, estou lá dirigindo na posição 75, tranquilo, vem uma subidinha. O que acontece na subida? O carro cai em velocidade. O que eu tenho que fazer? Acelerar novamente para buscar os 75 km por hora. Quanto? Estou subindo a 75, de repente acaba a subida. Aquela minha aceleração vai fazer o carro passar de velocidade. Eu tenho que tirar o pé novamente para voltar para a velocidade que eu queria, tá bom? Então, olhando isso no gráfico, vai ser dessa maneira, ó. Eu venho numa velocidade constante, chegou na subida, o carro caiu a velocidade, eu começo a acelerar novamente, acabou a subida, o carro passa da velocidade, eu tiro o pé e vou buscar novamente o equilíbrio aqui para mim voltar para a minha velocidade. Então, essa é o que é a ação derivativa do meu processo. Ficou fácil, pessoal? Agora está tranquilo, né? Agora está todo mundo entendendo o que é um PID. Então, a quantidade de correção e o tempo para estabilizar o erro, né, a diferença da velocidade em torno do meu set point, para o zero pode ser comparado ao derivativo no controle PID. Né? Isso que nós vimos. Por isso falamos que o derivativo trata diretamente da oscilação em torno do objetivo. Então, eu tenho aqui um outro gráfico para poder exemplificar, né? Ficar bem correto. A parte proporcional é onde eu saio do zero, eu acelero com força para poder chegar na velocidade que eu quero, até que eu atinjo o meu set point. Então, isso aqui é a parte proporcional. Eu tenho a parte integral, que é onde eu vou controlar para mim ficar chegando mais próximo da velocidade que eu quero, controlando isso. Então eu acelero um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até chegar naquela posição correta do meu acelerador. Então essa é a integral. E o derivativo, quando eu tenho uma perturbação no processo, eu vou procurar amenizar esse erro. Então essa é a parte derivativa. Agora todo mundo é especialista em PID, certo, pessoal? Então vamos continuar? Então vamos lá. Então se a gente fosse desenhar esse processo, né, um processo de dirigir o carro a velocidade constante, eu podia fazer essa simbologia do processo. Eu tenho a minha entrada, que é a minha velocidade desejada. O motorista, ele vai estar no lugar de um controlador, ele é um controlador PID, é o motorista. Ele vai atuar no acelerador, certo? Então o elemento final do controle para nós é o ângulo de aceleração, que é onde o atuador é o pé do motorista. A velocidade do carro é a nossa grandeza de saída. O velocímetro e o olho do motorista são os sensores. Como vai funcionar isso? O motorista acelera, ele vai alterar o ângulo de acelerador, vai alterar a velocidade, eu vou medir no acelerador, né, eu vou medir no meu velocímetro, olhando o velocímetro. Vou fazer dentro da minha cabeça, do meu PID, no cérebro aqui, o cálculo e vou ajustar novamente a posição do acelerador. Então, isso aqui é um processo em malha fechada com o controle PID, tá bom? Então, vocês, quando estiverem dirigindo agora, vocês vão lembrar que vocês são um controle PID. Toda vez que sair no carro agora, vai lembrar disso. Certo? Então, vamos lá. A maioria dos sistemas de controle funcionam de forma análoga ao exemplo que nós vimos, né? Assim, esse sistema de controle de temperatura de uma indústria, por exemplo, o controlador de temperatura toma as saídas, né, que é as saídas de processo, o valor real coletado por um thermopar, por exemplo, compara com o set point e vai calculando o erro e vai fazendo esse ajuste. Da mesma maneira que nós usamos o processo de dirigir, eu posso ter esse processo numa indústria, por exemplo, num aquecedor, onde eu vou fazer a medição de temperatura. Então vamos lá. Essa saída controlada é enviada então para um atuador que move para controlar o processo, né? No caso, o atuador aqui pode ser um drive que dosa energia na resistência, que faz o aquecimento de um forno, por exemplo, do mesmo jeito que esse atuador era o pé do sujeito que estava acelerando, tá bom? Então é a mesma analogia que a gente pode fazer. Estamos interessados aqui, né, nessa caixa preta,
que é o controle PID, né? Que faz todos esses cálculos proporcional, integral, derivativo a partir da medição de uma variável de processo e aplica ao sistema a correção, né, para poder chegar no set point. Então, dentro dessa caixa preta chamada controlador PID, eu tenho cálculos proporcional, integral e derivativo. Só reforçando agora, hein? Para evoluir no nosso entendimento, vamos ver abaixo uma forma simplificada de como o controle PID atua num sistema de controle de temperatura. Então, vamos sair agora do exemplo do carro para voltar para o exemplo da temperatura. Então, está aqui o meu processo. Eu tenho novamente aqui o meu processo. Tem a saída, a entrada, que é o meu set, a minha variável de processo, o set point, que é a medida que eu quero, certo? Tem a temperatura de saída, tem o sensor que mede a temperatura, tem o meu controlador que vai fazer meu cálculo PID, vai fazer a atuação no meu processo e vai fazer isso tudo virar um ciclo em malha fechada. Então, é dessa forma que o controle, bem parecido com aquele do carro, né? Vocês vão ver exatamente a mesma coisa. Então, o que a ação proporcional faz? O efeito da ação proporcional é acelerar a resposta da medida e tem como consequência a geração de erro. Então, no que eu acelero, eu vou gerar um erro. Qual que é a ação integral? É anular o erro do offset gerado pela ação proporcional e acelerar a correção. Então, a integral ela vai fazer aquela correção mais grossa, né, pessoal? E a ação derivativa é de compensar o efeito do tempo morto no processo. Então, se eu tiver qualquer perturbação no processo, a ação derivativa ela vai fazer a correção. Bom, sempre eu vou usar PID? Não, né? Existem combinações, né, que a gente vai ver aqui embaixo agora. Eu posso ter o processo só com o P, que é pouco utilizado. O PI, que é o mais utilizado na indústria em diversas aplicações, que é o proporcional e o integral junto. Eu não tenho aqui o derivativo. O PID, completamente, ele não é tão utilizado. E o P com D é raramente utilizado, mas ele pode ser útil para controlar servomotores, né? Com proporcional e derivativo. Tá bom? Então, proporcional, às vezes é utilizado. Proporcional integral é o mais utilizado. O PID completo também é pouco utilizado. E o PD é raramente utilizado, porém ele serve é muito útil para controlar servomotores. O que nós vimos aqui? Né? Vimos tudo o que eu precisava saber de instrumentação e controle. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.